Atos capítulo 7, dos versos 51 até o verso 8 do capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por mistério de anjos e não a aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureceram-se o seu coração, rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e via a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe diziam, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Grande Deus, Pai querido, Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Deus, por relembrar dessa perseguição que todos nós estamos passíveis, Deus, a passar. Ó Deus, que o Senhor possa relembrar nessa noite ao nosso coração que caminhar com Jesus é perigoso. Isso pode custar até mesmo a nossa própria vida. Ó Deus, que isso não venha ser algo que venha nos levar a ser covardes. Que isso, Deus, não venha nos levar a retroceder. Mas que a perseguição, Deus, possa fazer o Teu povo confiar no Senhor e avançar. Porque nós cremos na esperança da vida eterna. Para nós, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nos abençoa, Pai, nessa noite. Em nome de Cristo. Amém. Meus amados, como foi dito aqui pelo Darlan, a igreja da Nigéria está sendo assolada, e não somente a Nigéria, mas em tantos e tantos outros lugares. Outros países estão aí sendo perseguidos. Famílias, crianças, mulheres, homens, pessoas que amam a Cristo estão perdendo as suas vidas por causa do Evangelho. E como nós vimos aí, né, esse exemplo, 50 pessoas. Imagine só você
vindo à sua igreja para ouvir a palavra do Senhor, ser edificado, louvar a Deus, ter tempo de comunhão, e de repente entra um grupo na porta dos fundos e começa a atirar contra nós. Começa a assassinar pessoas que estão simplesmente adorando a Deus. Isso não deveria ser algo que nos surpreender. Pedro vai dizer que o crente, o servo de Deus, não pode estranhar o fogo ardente da aprovação no nosso meio, porque é normal. Desde que o povo de Deus caminha com o Senhor, ele é perseguido. Isso começa a aparecer desde o Antigo Testamento. Quando o povo de Deus estava caminhando firme com o Senhor, era um povo perseguido. Eu não sei se vocês lembram da história, mas quando José, sendo governador do Egito, passa aquela geração e vem uma geração que não conhece o Deus de Israel e percebe que a nação de Israel está crescendo, está prosperando, está avançando. Qual é a intenção do coração do faraó? É oprimir o povo, é destruir aquele povo, é ir contra aquele povo. Mas, de forma sobrenatural, o que acontece? O povo mais e mais se multiplicava. O povo mais e mais crescia. Jesus veio e o próprio Jesus sofreu perseguição. Depois de Jesus, os discípulos de Jesus sofreram perseguição. Grandes perseguições chegaram aos servos de Deus. E o que nós podemos nos alegrar de ver é que a palavra, mesmo assim, chegou até nós hoje. Se a perseguição fosse algo que iria destruir a pregação do Evangelho, nenhum de nós poderíamos ouvir hoje a palavra do Senhor. Mas louvamos ao Senhor porque chegou. A perseguição não foi algo que veio inibir a pregação, não veio atrapalhar. Mas nós percebemos que as portas da igreja continuam de pé. O inferno não tem poder nenhum para destruí-la. Mas talvez venhamos a pensar o porquê que a igreja ela é assolada dessa forma, ela é perseguida. Meus amados, talvez um texto que você pode estar anotando como tema é que o privilégio de pregar o verdadeiro evangelho pode nos trazer grandes perigos e consequências. O privilégio de pregar, dando bem ênfase agora, o verdadeiro evangelho pode nos trazer grandes perigos e consequências. É o que nós percebemos aqui no livro de Atos. Léo leu muito bem, juntamente com a igreja, quando Pedro ele foi ali perseguido, foi preso, foi açoitado, foi, de fato, tentaram impedir que Pedro proclamasse a palavra do Senhor. Mas por que as pessoas não gostam da palavra? Se Deus é amor, se Deus é bondoso, por que essas pessoas estão indo contra uma igreja que prega um amor? O mundo vai contra a igreja porque o evangelho não se resume somente ao amor de Deus. Mas o evangelho confronta também o pecado da humanidade. Não é à toa que lá em João capítulo 3, João vai dizer o seguinte, ali narrando os fatos, que a luz está aí disponível aos homens. Mas os homens não se achegam para a luz, para que as suas obras não venham ser questionadas, arguidas. As pessoas odeiam a luz, porque quanto mais elas se aproximam da luz do evangelho, elas percebem o quão são pecadoras, o quão elas estão longe do Senhor, o quão elas carecem de Cristo, o quão elas estão longe de Deus, o quão as suas melhores obras não passam de trapos de imundícia. E quando chega nesse ponto, aí o mundo não quer mais ouvir o evangelho. Quando a pregação parte para esse lado de confrontação de pecados, o mundo passa agora a odiar o evangelho, odiar o Deus dos cristãos. E é justamente isso que nós vamos ver aqui.
versículo 51 até ao versículo 8 do capítulo 8. O exemplo de Estevão, um grande homem de Deus, um servo temente, que não temeu simplesmente a cúpula dos judeus, as pessoas que se achavam grandes no meio do judaísmo, pessoas que poderiam prender, pessoas que poderiam perseguir de forma religiosa. Estevão não temeu. Se você conhece a história, logo no capítulo 7, no início, as pessoas tentaram forjar testemunho contra Estevão. Estevão anunciava e ele vivia o evangelho, e as pessoas tentaram testemunhas falsas, para que de alguma forma Estevão fosse preso ou sofresse consequências por causa daquilo que ele estava fazendo. O mais incrível é que, quando Estevão tem a oportunidade de falar diante do Sinédrio, ele poderia se justificar, ele poderia simplesmente dar uma desculpa ou dizer: opa, peraí, eu não falei bem assim, para tentar tirar ali o seu da reta. Ele teve a oportunidade de se livrar das consequências da pregação. Mas o que Estevão faz? O versículo 51 até o versículo 53 do capítulo 7 vai mostrar que a pregação verdadeira consiste em confrontar pecados. A pregação verdadeira consiste em confrontar pecados. Foi o que Estevão fez aqui. Depois de toda uma narrativa, de todo um panorama da história do povo de Israel, ele vai dizer o seguinte no versículo 51, dizendo para os homens que se julgavam grandes no judaísmo, pessoas que se julgavam religiosas, pessoas que falavam que estavam aí à espera do Messias, daquele que iria vir para restaurar a nação de Israel. Estevão diz assim para eles: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fizestes. O que Estevão está dizendo é comparando o povo que se julga ser povo de Deus a povos pagãos, povos que não caminhavam com o Senhor. Essa expressão incircunciso era uma espécie de ofensa. Você chamar um judeu de incircunciso era uma grande ofensa, porque era simplesmente uma comparação a um povo que não amava ao Senhor. Mas esse povo se achava justo, esse povo se achava digno da presença de Deus. Mas, de uma forma bem sincera, Estevão olha para aqueles homens e diz: vocês são incircuncisos, vocês são pessoas de dura cerviz, vocês são idólatras, vocês não são salvos ou crentes ou o povo de Deus coisa nenhuma. Vocês são simplesmente religiosos. O que vocês fazem achando que é para Deus é simplesmente para vocês mesmos. Não é à toa que Jesus bateu de uma forma muito intensa nos fariseus. A recompensa dos fariseus não era um galardão no céu, mas era um galardão, entre aspas, na terra. Era uma recompensa terrena. E era o que esses homens buscavam aqui. Mas diante de Deus, eram pessoas idólatras, pessoas que não faziam parte do povo. E não somente queriam viver uma vida distante de Deus, de forma hipócrita, mas olha o que eles fizeram desde o passado, incluindo também o próprio Jesus. Qual dos profetas, versículo 52, vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por mistério de anjos, não a aguardastes. Simplesmente Estevão está atribuindo o peso da morte de Jesus, do justo, nas costas do Sinédrio, nas costas dos justos daquela época. O que Estevão faz aqui é simplesmente olhar para eles quem de fato eles são. E não simplesmente Estevão olha para eles, mas faz questão de deixar claro para eles quem de fato eles são.
O que Estevão faz aqui é confrontar os pecados. Estevão não teme. Estevão não simplesmente vai recuar porque ele está diante da alta cúpula dos judeus. Mas de forma corajosa ele fala a verdade. Ele confronta o pecado. Quando chegamos aqui no versículo 54 até o versículo 3 do capítulo 8, nós vamos perceber a consequência disso. Uma vez que Estevão fala a verdade, confronta o pecado, a gente não vê um grupo sorrindo e aplaudindo Estevão, dizendo amém, aleluia, e confirmando o que ele está simplesmente pregando. A gente vê simplesmente o oposto. Pessoas com ódio, com mágoa, querendo destruir não somente Estevão, mas também toda a igreja. Nós podemos perceber que ao confrontar o mundo caído, poderemos ganhar muitos inimigos e perseguição. Foi o que aconteceu com Estevão aqui. Versículo 54. Ouvindo eles isso, uma vez que eles ouviram essa confrontação de Estevão, olha o que aconteceu com eles. Enfureciam-se o seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Eles ficaram furiosos a tal ponto de rilhar os dentes. Eles estavam com ódio de Estevão. Quem esse homem pensa que é para falar de mim? Um homem piedoso. Quem esse homem pensa que é para me confrontar diante dessa sociedade que me vê como um homem religioso? Quem ele pensa que é? Meus amados, Estevão era um servo de Deus corajoso. Um homem enviado por Deus para pregar a palavra verdadeira. E não para diluir o evangelho por causa do que os outros vão pensar. Estevão não estava preocupado da reação do seu público. Simplesmente Estevão pregou. A reação dessas pessoas, os ouvintes, era ódio, era ira, era raiva. Mas esse ódio e ira e raiva que esse povo aqui sentiu contra Estevão, não simplesmente ficou de forma interna. Eles fizeram questão de externalizar esse ódio. E o texto continua dizendo, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Essas pessoas tentaram e conseguiram matar Estevão. Essas pessoas tinham um ódio tão grande dessa pregação do evangelho que eles mataram Estevão. Eles não quiseram mais conversa com Estevão. A única resposta que eles tinham para dar para Estevão era atacá-lo e contra a vida dele, assim matá-lo. Para alguém ser apedrejado naquela época, isso era comparado a um crime de blasfêmia. Eles puxaram Estevão para fora da cidade e lançaram pedras sobre Estevão até a morte. Mas o que mais me chama a atenção nessa situação não é simplesmente a agressão que Estevão sofre diante de um povo corrupto que está diante de Deus. Isso não me surpreende, porque é o coração do homem caído. Quando ele tem os seus pecados confrontados, ele vai mudar o seu semblante. Ele vai odiar aqueles que estão lhe confrontando, como se ele se julgasse alguma coisa de importante. Mas o que me chama a atenção é a postura de Estevão. Quando Estevão prega e percebe a reação do povo,
ele olha para onde? Ele olha para o céu. É como se de uma forma sobrenatural Estevão conseguisse ver uma espécie de janela que se abriu no céu. Ele olha para o céu e vê o próprio Jesus, que havia sido morto pela perseguição desses homens religiosos, o próprio Jesus em pé, à destra do Pai. Alguns teólogos vão dizer que essa postura de Jesus de ficar em pé era como se fosse uma espécie de recepção. Como se Jesus ficasse em pé para receber o servo sofredor que padeceu por causa do Evangelho. Porque essa era a perspectiva de Estevão. Em meio à agressão, ele não olha para os seus agressores. Ele não tenta talvez escapar da agressão, mas ele olha para o céu e ele entende, e ele sabe que algo lhe espera. Estevão sabe que a sua esperança não está nesse mundo. Estevão sabe que a sua esperança é Jesus, e é o próprio Jesus que se levanta para recebê-lo. E a postura do coração dele é uma postura de esperança, mas também de misericórdia. Estevão não tem ira como os seus oponentes aqui, os seus inimigos tinham. Estevão, de forma misericordiosa, ele olha para os seus agressores e diz ao Pai: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E falou justamente o que o próprio Filho de Deus falou: Senhor, eles não sabem o que fazes. Eles estão cegos. Eles estão fazendo isso porque eles não conhecem ao Senhor. Estevão, na hora da sua morte, ele clama por misericórdia. Meus amados, é isso que pode nos aguardar. Pregar o verdadeiro evangelho pode lhe custar a vida. Não diluir a palavra de Deus, não negociar a pureza do evangelho, pode comprometer a sua integridade física. Talvez no Brasil ainda não chegou essa perseguição severa, como nós vimos aqui nos relatórios. Mas certamente aos poucos essa perseguição ela começa a chegar. Ela começa a vir contra nós com aquilo que nós pregamos. Nós falamos contra esse mundo caído e é natural que esse mundo caído vai vir contra nós. Ao ponto de hoje, se a gente falar o verdadeiro evangelho, podemos ser processados. Se falarmos o que Deus falou na Bíblia, podemos ser presos. Pessoas podem nos cancelar. Talvez você não encontre nem mais emprego. Talvez falar do evangelho é fechar as portas para você. Fechar as portas de emprego, fechar as portas em oportunidades de estudo, fechar as portas até mesmo na sua própria família. Quantas pessoas, por pregarem o evangelho e vivenciarem o evangelho, não são abandonadas por sua família? Quando eu estive na Guiana, alguns anos atrás, a Guiana é um país extremamente hinduísta. Tem vários segmentos religiosos, mas o hinduísmo é muito intenso lá. E o hinduísmo prega aí vários deuses. E tinha uma senhora naquela localidade onde o João Souza morava, que ela confessou a Cristo. E ela começou a congregar naquela igreja que o João estava ali como pastor. Simplesmente aquela senhora, com seus 70 e poucos anos de idade, ela foi expulsa da família. Aquela senhora que estava numa fase frágil da vida, que precisaria de apoio dos seus, ela foi excluída da família. Ela foi rejeitada. E ser excluída e rejeitada de uma família, na idade dela, muitas vezes é passar fome, necessidades, é não receber ajuda. Como é que ela iria conseguir emprego naquela idade? Como é que ela iria conseguir, de fato, se manter? Perseguição causa isso. É o custo. Mas o que me animava de ver aquela senhora é que nos domingos de manhã ela estava lá, louvando ao Senhor e feliz. Louvando a Deus e feliz. Essa perspectiva que nós devemos ter, meus irmãos.
É a perspectiva a mesma perspectiva que Estevão teve. Se a sua perspectiva é mundana, você vai negociar o evangelho quando algo chegar contra você. Quando alguém perguntar, e aí? O que você acha sobre esse assunto? E você sabe que o que a Bíblia fala é contra o que o mundo ensina, o que você vai falar? Você vai tentar dar um jeitinho brasileiro para tentar ali falar meia verdade ao ponto de não ferir? Ao ponto de não se comprometer? Ou talvez você vai falar a verdade? Ontem à noite, deixando uma família em casa, a gente conversando, um certo rapaz que se dizia cristão, cantor gospel, agora abandonando de fato o verdadeiro evangelho, agora se transvestiu de mulher. E ele estava ali no Uber, e aquele Uber era cristão. E ele confrontou aquele jovem. O que aconteceu com esse homem? Está aí tentando se defender na justiça. Porque o dito famoso gospel, que se diz crente, nega o verdadeiro evangelho. E aquele que é fiel, que foi firme, agora está sofrendo consequências. A perseguição está tão perto de você quanto você menos imagina. O que você falaria numa situação como essa? Quando alguém que se diz cristão diz, rapaz, não tem nenhum problema, eu posso ser servo de Deus, eu posso cantar louvores, mas eu não sou mais homem. Porque o meu gênero é mulher. Talvez o meu corpo é de homem, mas o meu gênero é feminino. E aí? Quando isso foi imposto aos seus filhos na escola, o que você vai fazer? Você vai ser contra isso ou dizer, opa, peraí, aqui eu não posso falar mais nada porque eu posso me comprometer? Que viemos a nos comprometer, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é inegociável. Ou você está 100% com as escrituras, ou você não está. Não tem meio termo. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Eu lhe garanto, se você seguir à risca o que Paulo diz a Timóteo, que todos aqueles que viverem piedosamente serão perseguidos. Se você viver à risca, você vai experimentar cada vez mais a perseguição. Se o mundo está lhe amando pelo que você está pregando, estranhe. Porque não é isso que acontece. O mundo odeia a palavra de Deus. O mundo despreza as verdades do Evangelho, ao ponto de se agarrarem em pedaços que são do seu agrado e tentarem arrancar das Escrituras aquilo que não é tão agradável assim para os seus ouvidos. Mas o crente, ele não prega somente parte da Escritura, ele prega a Bíblia toda. E pregar a Bíblia toda é confrontar todo tipo de pecado, todas as obras perversas que esse mundo tem vivenciado. Então, meus irmãos, confrontar o pecado do mundo é chamar para você inimigos e perseguição. O que a gente consegue perceber aqui é que a perseguição não se limitou somente em Estevão. Não, a perseguição de Estevão aqui foi algo isolado. O que a gente vê no texto, no versículo 1, é que Saulo, ele consentia na morte, mas não somente ali, na vida de Estevão. O versículo continua. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E o texto vai continuar lá no final do versículo 2, que Paulo, no caso Saulo na época ainda, ele assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Saulo aqui com sangue nos olhos, fez de tudo, o possível e o impossível, para ir contra a igreja. Não somente estavam satisfeitos com o que aconteceu com Estevão,
O sangue de Estevão não era o suficiente, eles precisavam perseguir o restante do povo. Mas, de forma sobrenatural, Deus tinha um plano. Lá no versículo 8 do capítulo 1, Deus diz: olha, vocês serão as minhas testemunhas, toda a Judéia e Samaria, como também aos confins da terra. Vão e preguem o evangelho, vocês vão receber poder. É triste, mas o povo não obedece. O povo fica em Jerusalém. O povo fica preso em Jerusalém. Aí o que Deus faz para que a sua palavra possa se cumprir? Ele mandou a perseguição. De forma sobrenatural, diante do plano de Deus, a perseguição estava nesses planos. Deus tem algo a nos ensinar mediante a isso, meus irmãos. Deus queria ensinar algo para a igreja. E eu louvo a Deus porque a igreja aprendeu. O versículo 4 a 8 vai mostrar que a perseguição, ela não desencorajou a pregação. A perseguição, em vez de destruir a pregação, ela foi um combustível para que a palavra do Senhor se espalhasse em todos os cantos desse mundo. Versículo 4 vai dizer assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Eles foram dispersos por todos os cantos, mas eles não ficaram tímidos, escondidos, mas eles saíram pregando, anunciando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, e as multidões atendiam unânimes. Isso aqui é algo muito interessante. Isso mostra que, diante da nossa pregação, nós vamos ter dois públicos distintos. Um público que vai odiar você e vai talvez atentar contra a sua própria vida. Mas pode existir um público quebrantado. Pode existir um público sedento, desejoso pela palavra, com sede. E talvez quando você pregar, em vez de retornar contra você fúria, talvez você possa ver a obra de Deus de salvação acontecer. A perseguição não foi algo que veio desencorajar a igreja, mas ela continuou firme. Não é que o perigo cessou, não é que a poeira puxou e agora eles podem voltar a fazer o que faziam. Era em meio ao fogo da provação, da perseguição, eles continuaram do mesmo jeito. Eles não tiraram nenhuma vírgula da pregação, eles continuaram pregando, mas de forma diferente. Um povo samaritano, que era considerado pelo povo judeu como o lixo humano, um povo desprezível para o povo judeu, foi o povo que recebeu o evangelho. O povo judeu, que era o povo de Deus, tinha essa descendência pura. Aqueles que esperavam o Messias, esses rejeitaram o Messias, esses mataram o Messias. Mas um povo diante do povo santo, entre aspas aqui, esse povo que era a escória do mundo, que era a rejeição, que eram os povos que não amavam e não seguiam o Senhor, foi esse povo que ouviu a palavra. A palavra, ela cai em vários solos. Talvez em um desses solos é um solo fértil. E quando ela cai em um solo fértil, ela dá frutos. Ela causa transformação. E o que me alegra de ver que o próprio Saulo, que era um perseguidor da igreja, mais à frente, diante do plano de Deus, o seu solo de coração que era duro se tornou fértil. E ele mesmo foi convertido ao evangelho. Ele mesmo ficou impressionado com o poder do evangelho, ao ponto de dizer: eu não me envergonho desse evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Pregou com ousadia,
Creio que depois de Jesus foi o maior missionário que já existiu. O homem que odiava a igreja agora passa a amar a igreja. E não somente ama, mas ele comunica o evangelho para ver essa igreja se expandindo cada vez mais. Qual é o final da vida de Paulo? Ele foi morto. Paulo aqui provando do seu próprio veneno antes da sua conversão. O Paulo que matou cristãos foi o Paulo que morreu por causa do evangelho. É isso que Deus faz. Mas isso só aconteceu porque o próprio Paulo e dentre também os outros crentes não ficaram intimidados com essa perseguição. Eles continuaram firmes, meus irmãos. Como é que a gente está nesse negócio aí? Como é que você encara essa questão de perseguição? Você leva isso mesmo a sério? Você leva a sério mesmo o evangelho? Ou você anda melindroso com medo de perder os seus benefícios de trabalho? Se chegasse talvez um fiscal do governo para tentar examinar o teor da pregação, ele está ali sentado ouvindo. Ele está simplesmente como aqueles homens ditos religiosos faziam com Jesus, só esperando uma oportunidade para pegar um erro, um deslize. Está ali lhe ouvindo. Você mudaria o teor da sua pregação? Ou você, olhando nos olhos dele, continuaria falando a mesma coisa? E no final, talvez, da pregação, talvez o louvor nem iria finalizar o último louvor. Talvez esse pregador sair daqui algemado. E aí? Como é que você encara isso? Porque é muito fácil a gente cantar louvores e dizer que a gente vive para a causa de Cristo, mas na verdade muitos não vivem. Você está de fato comprometido com a causa de Cristo? Ou somente isso é algo verbal que sai da sua boca sem nenhum tipo de responsabilidade? Ou você tem seriedade no que você está cantando? Será que você crê que Jesus, o nosso Senhor, disse que Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos? E é o Deus que diz: não temas, porque não importa o que você venha padecer pelo Evangelho, existe uma glória nos esperando. Viver é Cristo, morrer é lucro. Isso é verdade para você? Se é para viver, vive intensamente o Evangelho. E se for para morrer, encare como lucro. Se for para ser preso, se alegre. Porque nós somos indignos de padecer pelo Evangelho. É privilégio para nós. Você deveria fazer como os apóstolos fizeram. Oh Deus, obrigado, porque eu estou sofrendo por causa de Ti. E mesmo na prisão estavam louvando a Deus. E pessoas iam sendo salvas. Como é que você tem encarado a perseguição, a seriedade do Evangelho? Ou você é simplesmente mais um que diz que está ali, junto na causa de Cristo, mas na verdade é covarde? Na primeira oportunidade corre. Na primeira oportunidade teme aos homens. Se esses cristãos que a gente viu aqui estão padecendo, isso é por causa de coragem. Não deles, mas é porque eles estão tão alinhados com a vontade de Deus que para eles morrer é lucro. Pessoas que têm as suas igrejas invadidas,
casas destruídas, as famílias sendo mortas, a sua reputação jogada no lixo, mas estão firmes. A minha oração, meus irmãos, é que a gente não precisa esperar a perseguição chegar até nós para a gente começar a levar a sério a causa de Cristo. Porque se a gente não obedece à palavra e prega, não anuncia o evangelho do jeito que ele é, confrontando pecados e chamando essas pessoas ao arrependimento e perdão em Cristo, se você não faz isso, vai chegar um momento que talvez, para Deus nos ensinar, Ele mande perseguição ao Brasil. E a gente vai aprender da forma mais dura. Mas Deus nos dá a oportunidade de aprender da melhor maneira possível. Mas mesmo assim, se a perseguição chegar, e eu não acho estranho um dia ela chegar, que a igreja Maranata, não somente essa igreja, mas a igreja de Cristo, possa continuar de pé. Amém? Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor, pedir para que de fato Ele possa firmar isso no nosso coração e nos dê essa coragem e ousadia que de fato precisamos ter diante do Evangelho. Baixe sua cabeça. Quero pedir que você possa ter esse tempo particular de oração. Ore ao Senhor. Se você tem de fato estado comprometido com o Evangelho, peça para que Deus continue firmando os seus passos. Porque aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Mas se você percebe que você anda vacilando, se arrependa, meu irmão. Clame por Deus, ousadia e coragem, intrepidez no falar. Ou talvez pode ser que seja alguém em nosso meio que é perseguidor da igreja, que só espera uma oportunidade para falar mal do servo de Deus, como se ele tivesse que ser perfeito. Ele é pecador, ele vai falhar. Diante de Cristo ele pode se arrepender e ser purificado. Talvez você é o perseguidor da igreja. Quero dizer que mesmo você sendo perseguidor, não amando a igreja, não se agradando com a pregação do verdadeiro evangelho, esse mesmo Deus pode salvar você. E você pode sair das trevas e passar para a luz. E agora viver o verdadeiro evangelho. Porque entende que em Cristo nós teremos uma vida além do que essa na terra. Mas para isso você precisa se arrepender dos seus pecados. E você mais do que ninguém sabe que tipo de pecado você tem cometido. Você mais do que ninguém conhece o seu coração. Então se arrependa. Se arrependa enquanto há tempo. A vida é simplesmente um sopro. Ela passa rápido. Depois que você morre, não tem segunda chance. Você vai enfrentar o juízo de Deus. Então se arrependa enquanto há tempo. Jesus ainda hoje está de braços abertos para lhe perdoar os seus pecados e transformar você em nova criatura. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de sofrer por Ti. Ó Deus, que isso não venha ser somente algo verbal para nós, mas que isso possa ser vivido, Pai, de fato e de verdade. Quando o fogo da provação e da perseguição chegar até nós, nos dá firmeza, Deus. Nos ajuda, Deus, a ser firmes
nas pequenas coisas, para quando vier a perseguição intensa, assim também possamos ser firmes. Fortalece a tua igreja, Pai. Que a tua igreja possa ser sal e luz. Que a tua igreja, Deus, possa pregar o evangelho. Que a tua igreja, Deus, possa entender que o privilégio que ela tem de padecer por causa de ti. Nos ajuda, Pai, de fato, a nos comprometer com a causa do evangelho. E não nos envergonharmos da tua palavra. E crermos de fato que ela é o poder do Senhor para nos salvar e para salvar muitos outros. Eu te clamo também por salvação, Deus. Tanto aqui nesse culto, como também, Deus, por meio da pregação que iremos fazer, que vamos fazer. Que pessoas possam ser impactadas. Se de um lado, Deus, pessoas vão resistir, vão odiar, que do outro lado, Deus, possamos encontrar um solo fértil. Um solo, Deus, que tem sede da palavra, que está disposto a se arrepender e, de fato, amar a Jesus, clamar por perdão e salvação e restauração. Abençoa, Deus, a tua igreja. Em nome de Cristo. Amém.